E o que aconteceu no Brasil, professor, que a língua derivou um pouco, não chega a ser uma língua brasileira, continua com a origem portuguesa e com todos os fundamentos de uma língua portuguesa, mas ela tem as suas peculiaridades brasileiras. Claro. O que aconteceu no nosso país? Por que isso aconteceu no nosso país? Bom, isso acontece pelo seguinte: em primeiro lugar, quando uma língua de um país é transplantada para outro país, naquele outro país essa língua se arcaiza, porque as mudanças se dão nos grandes centros culturais. Então, o que houve para 70% das diferenças, o que houve foi o Brasil se manter fiel ao português do século XVI, a época dos nossos descobridores, e Portugal evoluir. Razão porque, por exemplo, entre o século XVI e XVIII, os portugueses passaram a pronunciar o ditongo "an", da mesma maneira que pronunciavam o TM. Então, uma palavra como também para os portugueses passou a ter a mesma pronúncia de mãe. Então, entre os portugueses, mãe e também representa uma rima perfeita. Essa evolução do EM a ser proferida an não passou para o Brasil, porque o Brasil já estava, a língua portuguesa do Brasil já estava fora do alcance dessas alterações portuguesas, não é? A mesma coisa aconteceu com colocação de pronomes. O português, até o século XVI, no português predominava o pronome antes do verbo, seja gerúndio, seja infinitivo, seja presente, etc. Pois bem, entre o século XVI e XVII houve uma intensificação da sílaba tônica em Portugal. Então, o que é que aconteceu? Os pronomes passaram, para se garantir na pronúncia, passaram a ser colocados depois do verbo. Os brasileiros continuaram com o pronome antes do verbo, que se estendeu até a começar frases com pronomeado. Me dê isso, me faça o favor, etc. Enquanto os portugueses diziam, não é, dê-me isso, passe-me o copo, etc, etc. De modo que não foi, na realidade, o Brasil que se afastou de Portugal. Foi Portugal que se afastou dessa matriz do século XVI que foi introduzida no Brasil, não é? Então, isso acontece. Aconteceu isso com o latim. Por exemplo, o latim foi transplantado de Roma para Ibéria, para Portugal e Espanha de hoje. Então, o latim de Portugal e da Espanha, não é, é um latim mais arcaico do que o latim clássico que predominou tanto no italiano como no francês. O francês mais distante por causa da influência do celta no francês, que das línguas românicas é a mais afastada do latim. Então, nós temos isso. Primeiro, a permanência de hábitos linguísticos portugueses no Brasil, enquanto Portugal mudou o seu sistema em algumas partes. E, em segundo lugar, as próprias alterações ocorridas no Brasil. Agora, os brasileirismos têm muito mais peso aqueles que são reminiscências portuguesas do que as novidades.